Oi, obrigado, Cássio. Olá, boa noite, companheiras, companheiros e companheiros. Primeiramente, nós agradecemos a todos pela presença, né, de vocês aqui nesse nosso projeto em trazer algumas discussões que são essenciais, né, para a nossa sociedade. Nós estamos iniciando aqui com a discussão sobre a questão do feminismo, né, na sociedade, e nós temos a participação das nossas companheiras do PT, aqui de Marília, a Lucine Urreu e a Cássia Silva. É um prazer, tá, tê-las aqui conosco. E, pessoal, vai ser mais ou menos algo de 40 minutos a uma hora, tá? Aí, no primeiro instante, a companheira Cássia vai ter ali uns 15, 20 minutos, tá? Para fazer uma exposição, né? E depois a companheira Luci, né? Vai fazer a exposição também nesse mesmo tempo. E ao final a gente vai deixar ali em torno de 20 a 30 minutinhos, tá? Para vocês conversarem com a gente, tá? Para elas estarem respondendo também algumas dúvidas. Acho que a Patrícia comentou que não está nos vendo. Tá. Tá. Ô, Cássia. Oi. Tá, deixa eu ver. Será que não está aparecendo, pessoal? Deixa eu só olhar aqui. Cássia, se você quiser iniciar. Obrigado pelo feedback, viu, Patrícia? Cássia, se você quiser iniciar, já por gentileza, sinta-se à vontade. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Luci. Boa noite, Will. Antes de eu falar qualquer coisa, eu queria muito dizer que eu estou muito emocionada, porque há tantos anos que eu estou nessa luta e acho que é a segunda vez que eu tenho direito de fala, né? O outro foi no sábado retrasado e já causei, né? Porque eu tenho que causar. Mas é muito importante para mim como pessoa, como mulher, tá abrindo essa roda de conversa, que eu espero que seja uma roda de conversa que se estenda para outros assuntos e com outras pessoas melhores do que eu e a Lucy, temas ricos e temas importantes que eu acho que o partido precisa, meu partido PT, nós precisamos estabelecer um vínculo de um costume de se dialogar, né? Bom, eu tenho 56 anos, né? Quando o Will me chamou para vir falar sobre feminismo, eu falei, cara, que surreal, como é que eu vou começar isso? E eu pensei quando foi a primeira vez que eu percebi que homens e mulheres não eram iguais e que as mulheres sofriam muito. Até então, eu tinha 8 anos. Até então, eu não tinha percebido porque eu vivia numa casa que a minha mãe repartia as tarefas com meu irmão, que era um homem. O tratamento era igual, né? O que diferenciava eu e ele era porque eu era mais velha, não o fato de eu ser uma menina. E por razões várias, né? Meu pai teve que trazer a gente para Marília, a gente morava em São Paulo, e minha mãe veio ficar aqui em Marília. Em determinado momento, a minha mãe quis comprar uns tecidos que a minha tia costurava. E ela foi no TED, lembra do TED, Lucy? TED, tecidos finos, na esquina da Prudente, com a São Luís. E ela voltou arrasada. Ela não podia abrir um crediário sem autorização do meu pai. Aí ela foi descobrir que ela não podia abrir conta no banco sem autorização do meu pai, ela não podia ter um comércio, nem viajar. Nesse período, que deve ter sido por volta de 75, por aí, 72, já tinha o Estatuto da Mulher Casada, mas pelo visto aqui em Marília não funcionava. Eu acho que só veio mesmo a pegar com a Constituição de 88. Então, ali,
quando eu fui uma criança muito observadora, eu vi a cara da minha mãe, a tristeza dela, eu comecei a ver que a coisa não era legal, né? E aí eu fui crescendo, eu comecei a ver meu avô, né, podando a minha mãe, porque a minha mãe era uma mulher separada, não era nem separada que se chamava, minha mãe era uma mulher largada, né? Era esse o termo que eles usavam para minha mãe. E a minha mãe era uma mulher largada, que Marília, meus avós espanhóis tradicionais. Eu fui vendo a minha mãe sempre com aquela vida muito difícil, né? E ela me criando para estudar, crescer, estudar e ser independente. Mas ao mesmo tempo ela queria que eu casasse. Aí eu já comecei a ver que eu estava pisando num lodo. Casei com um cara que eu não queria porque minha mãe queria, porque a filosofia da minha mãe era que era melhor eu estar como que é? Melhor mal acompanhada que sozinha. Deu no que deu, nada, né? O casamento não deu nada. E aí eu fui trabalhando, né? Nesse tempo já fui observando que vida de mulher não era fácil, né? A minha mãe, cara, ela trabalhava pra caramba. E ela chegava em casa e ela ainda tinha que fazer as coisas. E eu tinha visto a minha avó morrer num tanque de lavar roupa para fora, né? E aquilo foi crescendo na minha cabeça. Mas aí, em 1991, eu entrei na faculdade de Direito. Naquele momento que eu entrei na faculdade de Direito, eu falo que a minha cabeça se abriu, né? Eu acho que conhecimento é tudo. Eu estou até escrevendo uma peça de teatro que é sobre isso mesmo, o poder do conhecimento para liberar a mulher, empoderar a mulher. E uma das primeiras aulas que eu tive foi que no Código Civil constava a mulher honesta como sendo a mulher virgem, que não tinha nenhum comportamento sexual, não sei o quê. Isso só veio mudar, acho que em 2005, que é o Código Novo. E aí a gente vai vendo, né? Se você ser podada. Em 93, eu entrei para a Justiça do Trabalho e eu era secretária de audiências. E eu queria muito ser assistente de juiz. Eu queria muito. Era o meu sonho, né? Além do sonho de ser juíza, mas eu queria ser assistente de juiz. E eu fui preterida 10 anos pelo simples fato de que eu era uma mulher. Os cargos eram dados para os homens. Eu só cheguei na secretária de audiência porque passou todos os homens pela audiência e eles broxaram, né? Eles tomavam calmante para fazer a audiência. E aí comecei a trabalhar na Justiça do Trabalho e o que eu via? Mulheres trabalhadoras rurais que passaram a vida numa fazenda, chegar lá para pedir vínculo, né? Porque a sentença da Justiça do Trabalho serve de indício de prova material na Justiça Federal para reconhecer uma aposentadoria. E vinha aquelas mulheres, né? E as pessoas falavam, né, as testemunhas falavam, não, ela sempre trabalhou, ela trabalhava na roça, ela cuidava da casa do patrão, não sei o quê, mas ela nem recebia salário. O salário era na mão do marido. Né? Ela não tinha registro, ela não existia. Né? Aí eu fui vendo coisas, eu fui trabalhar em Jacareí, eu peguei um caso de uma mulher que ela era a única mulher num ambiente de vendedores homens, e quando ela não atingia a cota, o gerente chamava ela lá e a chamava de vaca. Os outros podiam não atingir a cota, mas ela, quando não atingia a cota, ela era a vaca. E aí eu fui caminhando, vendo as coisas, batalhando pelo meu espaço. Não tinha esse conceito de feminismo de coletivo. Isso para mim veio muito agora. Eu passei a minha vida sozinha. E era uma época que as coisas não eram como hoje são. Tem internet, faz uma live, ai que legal, todo mundo junto. Não tinha.
Então, eu era uma mulher sozinha, eu me separei para escândalo da sociedade mariliense. Eu resolvi que eu não ia ser mãe, né? Quando eu resolvo que eu não vou ser mãe, é um horror, todo mundo me condena, porque a maternidade é quase uma imposição para as mulheres, eu acho isso um absurdo. E eu fui indo. Sempre fui petista, mas eu nunca tinha me filiado. E quando eu me filiei em 2018, eu fui levada para o PT em 2018 pelas mãos de um colega, né, do Tino. Tino vai me apresentar como uma possível, plausível candidatura para vereador, e a primeira frase que eu escutei: ah, que bom, vai preencher cotas? E assim foi. E aí eu fui ser candidata em 2020. E foi um horror, né? Ali eu senti o peso do patriarcado, né? Eu fiquei jogada numa eleição, eu nunca tinha trabalhado numa eleição, era Covid, eu não podia sair na rua porque eu sou grupo de risco, dinheiro que não veio para as mulheres, e tudo muito difícil. Foi difícil para os meninos? Foi, mas para as meninas foi muito pior. Depois a Lucy pode contar a experiência dela como candidata a vice. Mas por um tempo, eu dei uma esfriada no PT, mas é como diz o meu ex-namorado, a política está na minha veia. Tá no meu, para mim isso é um vício mesmo, né? E aí a gente vai para o PT e a gente vê que mesmo sendo um partido de esquerda, você, mulher, tem que lutar muito por um espaço para ser ouvida, né? Para que se discuta uma pauta que não seja... lógico, luta de classe, não é isso. Mas a gente tem anos de opressão, cara. Ninguém vai falar nada. Né? Até a nossa eleição é diferente da de um homem. Eu estava conversando com a Lucy um sábado e ela me falou assim: nossa, eu fiquei deprimida porque eu ia para a rua e eu via a esperança no olho da pessoa e eu não tinha como corresponder a essa esperança. Quer dizer, para uma mulher, a gente pensa mais além do poder. Né? Ela não foi candidata porque ela queria poder ser vice-prefeita. Ela tinha objetivos muito diferentes. Eu não preciso ser vereadora, né? Mas meu objetivo era, né, entre eles, levar uma pauta de saúde da mulher, principalmente da mulher com mais de 50, que é um tema que é muito rico para mim. Mas a gente nunca discutiu isso no PT. Nunca se discutiu isso no PT. É importante, a nossa posição, nós mulheres estamos na política desde sempre. Desde sempre. Né? Eu estou fazendo um curso de formação de política no PT, e a primeira aula é o anarquismo e o movimento sindical do começo do século XX. Aí você vai lá ver que a greve de 1917 iniciou com umas mulheres que trabalhavam na indústria têxtil. Foram mulheres. Você assiste tem uns vídeos muito legais do Elas por Elas, e você vê a deputada Irma Passoni falando da formação do PT, dos núcleos populares, né? E aí você percebe que nós sempre estivemos, só que nossa voz é sempre mais calada, né? Na Constituinte, eu andei lendo, tinha 3 mulheres para 500 e tantos deputados, né? A Benedita deu uma declaração que eu li, que ela chegou lá no Congresso, não tinha banheiro para mulher, porque eles nunca pensaram que uma mulher ia ser parlamentar. Então, a luta é de muito tempo, e a gente tem que ser muito grata pelas que nos antecederam e dizer para aquelas que vão vir depois de nós,
que não é fácil, mas é necessário, né? E hoje eu tenho uma ideia de feminismo que não passa pelo meu empoderamento. Porque eu ainda acho que não adianta ter uma mulher vereadora, uma mulher deputada, né? Quando a base nossa está largada. A base nossa, que são as mulheres que trabalham e são as donas de... como é? Mãe de família, né? A chefe de família, perdão. Chefe de família, elas têm que ser empoderadas, senão não adianta nada a gente ter uma pessoa lá no Congresso, né? E tem que ter mulheres que respondam por essa pauta. Ô, Cássia, só te interrompendo. Pois não. Legalmente se chama rimo de família, né? Ou Isso. seja, ela é a que sustenta mesmo, né? Carrega nas costas toda a família. Pois é, e a gente, assim, eu acho que o feminismo hoje tem que passar por essa questão coletiva, né? Mas isso é uma coisa para ser discutida também dentro do partido, porque, nós temos que voltar às bases, como o PT original. A base tem mulher ali. Se for ver, vai ter maioria mulher. Mulheres com problemas para criar os filhos, de creche, de sobrevivência, de doença. Né? Problemas que eu, uma pessoa de classe média, nem sonho. Né? Embora eu venha de uma miséria terrível, mas isso ficou no meu passado, né? E muito tempo se passou desde quando eu era criança. Eu penso isso, sabe, Luci? Se a gente não tiver essa discussão dentro do partido, dentro da sociedade, de empoderar mulheres periféricas, mulheres chefes de família, não adianta a gente ficar protestando. E aí, eu só vou terminar com uma coisa que eu ouvi esses dias e eu achei muito grave. Essa discussão de pauta identitária, luta de classe, bababá, veio a discussão lá dos Estados Unidos, beleza, vamos discutir. Só que o que eu vi dentro do PT, eu não gostei. Foi a pessoa pegar um vídeo de uma pauta identitária, falando que tem que falar, como se a gente tivesse que calar. Que o objetivo do partido seja economia, né? Nós estamos no capitalismo, infelizmente, é isso daqui, blá, blá, blá. Mas daí a gente não discutir mais os problemas dos negros, dos LGBT, das mulheres. E aí eu percebi que essa discussão de pauta identitária pode ser uma cilada para nós. Uma forma de nos calar completamente, de nos fazer apenas e tão somente trabalhadoras do sindicato, do partido. Sem direito de ter opinião. Sem direito de aparecer na fotinha. Sem direito de aparecer numa entrevista. Então, eu penso que as mulheres aqui do partido, e acho que as mulheres de todos os partidos, porque eu imagino que isso não aconteça só no PT, eu sei que não acontece só no PT. Né? Eu tenho amigas de partidos de direita que dizem que a coisa é braba também lá, imagino que seja. Ou a gente toma posição muito clara, e aqui não vai nenhuma declaração de guerra para os homens. Olha, eu achei tão tosco quando me acusaram isso, né? E foi uma mulher que me acusou de ter ódio dos homens. Não é ódio dos homens, mas eu não vou admitir eu estar falando no microfone e um homem se postar na minha frente para que eu não fale. Eu não vou permitir que a Lucy esteja colocando um tema que é importante como destinação de verbas e homens entrem e falam, não é assim, eu não entendo assim. Você não entende assim, mas vamos ver o que a Lucy está falando, porque de repente a Lucy pode estar certa.
Né? E fazer calar, eu acho que nós que estamos ainda no PT, que estamos ainda na política, nós temos que batalhar para que não aconteça, e as meninas que vão chegar, elas têm que saber que vão ter que entrar com uma postura muito segura, que vem muito do conhecimento, mas também vem do contato com as outras mulheres, dessa sororidade, porque senão nós vamos dançar. Nós vamos ter problemas bem graves no futuro. Já temos, né? Mas vai piorar. Era isso. Agora, Luci. Deixa eu fechar aqui. Hoje, para você, é um prazer aqui estar dividindo, né, esse bate-papo, né, com você. Essa semana eu comecei a ler um livro, não sei se dá para ver, que ele é muito escuro, ver aqui. Mas ele se chama O Livro dos Anseios. Ele é escrito por Sue Monk Kitt, que é uma americana, e ela está desenvolvendo uma narrativa, né, que se passa na Galileia, quando Jesus teria mais ou menos 20 anos de idade, né? Então, o espaço onde isso acontece é na cidade de Séforis, na Galileia. O pai dela ele é assessor e orientador, conselheiro político do Herodes Antipas, né? E ela tem 14 anos e muitos anseios. E uma das coisas, como ela é filha única, e ter filha única naquele tempo era uma coisa desonrosa até, né? Porque se não arrumasse um bom casamento, ia tudo pro saco, né? E aí ela tem um interesse muito grande em aprender a ler e a escrever. Aí quando ela aprende a escrever, ler e escrever em hebraico, e ela começa a ler os livros, as escrituras sagradas, ela percebe que as escrituras só falam de alguns nomes: Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Saulo, Salomão, Moisés. E isso deixa ela profundamente incomodada. Aí ela passa a ler mesmo com afinco para encontrar as mulheres que estão nas escrituras e que até hoje não são reconhecidas. E mesmo nas escrituras sagradas, elas não tinham direito à fala, né? E às vezes até o máximo que se conseguia era uma identificação. É a prostituta, né? É a mãe. E aí ela resgata algumas mulheres. Eu não li tudo ainda, eu não cheguei lá. Mas aí ela levanta várias mulheres que não tiveram o poder da fala dentro das escrituras sagradas. Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Leia, Zilpa, Bila, Esther, Judite, Diná, Tamar, Miriam, Débora, Ruth, Ana, Betsabé, Jezabel, Santana. Então, essa opressão que a gente vive, esse peso do patriarcado, ele é muito forte. Não sei se principalmente acho que não é a palavra adequada, mas que tem um fundo a nossa origem judaico-cristã, né, onde as mulheres não têm direito à voz. Por isso a gente ouve, né, algumas frases tipo: por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Não é isso. E aí, algumas coisas me preocupam. Mas eu vou falar dessa minha preocupação, não vou falar agora.
Então, as mulheres têm dificuldade em arrumar emprego, principalmente quando têm filhos, né? Como é que a gente trabalha a questão de uma jovem mãe de 25 anos que está fazendo curso técnico, porque ela quer trabalhar, ela tem desejos de desenvolver uma profissão, escolheu, né? Mas o marido dela é o pastor da igreja. E embora ele não diga nada, a sogra fala por ele. Ela não tem que ficar com esses pensamentos. Ela não precisa trabalhar. O marido dela trabalha, ele é o provedor da casa. Então ela tem que cuidar da filha dela. Nós vivemos isso hoje, em 2022. Né? E na situação dela, tem N mulheres nessa situação. Porque não... E aí eu acho que é um desafio para a gente, enquanto mulheres na política, enquanto petistas, de estarmos discutindo, descobrindo formas de como trabalhar isso, né, e transformar em políticas públicas. Por que ela não pode trabalhar? Porque a gente não tem política pública que dê apoio à mulher que é mãe. Quando ela vai procurar emprego, ela tem um conflito enorme. Porque quando perguntam se ela tem filho, ela diz que não. Então, ela tem um conflito ético, religioso dentro dela que é muito pesado, só porque ela quer trabalhar. Por outro lado, a gente tem uma inversão, né, das políticas públicas, uma interpretação que não é a que fundamenta a política. Por exemplo, a política de creches. Se criou, sempre se discutiu que a creche era para as mães deixarem seus filhos para trabalhar. O Estatuto da Criança diz que não, que a creche é um direito da criança, não é um direito da mãe. Mas aqui em Marília foi resgatado pela prefeitura para não aumentar o número de vagas em berçários, em educação infantil e tal, se criou de novo, né, essa marca. Tem que apresentar atestado de trabalho, porque se não tiver atestado de trabalho, não tem direito à creche. Vai ficar só meio período. E se ela estiver fazendo um curso integral? Ela pode estar fazendo, sei lá, um curso de biblioteconomia, que é integral, ela não vai poder fazer, porque ela não tem um atestado de trabalho, para que garanta que a filha dela fique o dia todo na creche. Mas é uma questão que aí eu só quero lançar isso, né? E a gente pensando no futuro, o que fazer. Demandas a gente tem várias. Estava conversando com o Will hoje à tarde e ele está fazendo um resgate do começo do PT. E aí aparecem só homens. Né? Tá lá o Lula, Jacob Ittar, Paul Singer, um monte de homens. Quando não tinha nenhuma mulher, ele tinha. Tinha a Lélia Abramo, tinha Beth Mendes, tinha Esther Góes, né? Só que essas mulheres não aparecem nessa formação, né? Era um grupo pró-PT. Essas mulheres não aparecem. Aparecem, os holofotes são todos centrados nos homens. E isso é uma dificuldade que a gente tem que reverter, né? Nós somos um país em que nós temos 52% de mulheres e a gente não tem representação
não é só nos espaços políticos, nas câmaras, nos senados, nas câmaras municipais ou nas assembleias, mas a gente não tem também nos campos profissionais, principalmente aqueles que exigem uma maior qualificação. Por outro lado, nós mulheres estudamos muito mais do que os homens. Tem mais mulheres, não tenho os dados agora, mas tem mais mulheres com graduação e pós-graduação do que homens. E mesmo assim, a gente ganha menos que os homens, né? A não ser quando você entra numa universidade pública ou num serviço público, que aí você vai ter um salário equiparado, que não significa que você vai ser promovida por merecimento, né? Porque sempre vai ter um homem que ele pode ser o cara mais folgado daquele local, mas vai ser ele que vai ser indicado para o cargo, para receber a promoção. São essas coisas que têm me afligido, né? E nós não temos hoje, se a gente pegar o Diretório Municipal de Marília, nós não temos 50% de mulheres. Se pegarmos o Diretório Estadual, nós não temos. Se pegarmos o Nacional, também não temos, embora tenhamos uma presidenta, né, do PT Nacional, a companheira Gleisi Hoffmann. Mas não temos 50% dentro do partido. E aí, não tendo 50% dentro do partido, o que nos resta é cumprir a meta, a cota de 30%, porque nós não somos 50%. Se nós fôssemos 50%, essa cota não existiria. A gente estaria num outro patamar de civilização, né? Dentro do PT, no Brasil, né? E é isso que a Cássia falou. Não é o PT. O PT não tem exclusividade disso. Os outros partidos também têm, inclusive os de direita, onde a coisa é muito mais séria, né? Mas a gente tem a coragem de discutir. Então, nós mulheres somos aquelas que ousamos assumir um papel dentro dessa sociedade, um papel que não nos destinaram, é um papel que nós estamos criando. Ninguém destinou que a gente deveria ser feminista, mas a gente se tornou feminista pelas contingências da vida. Ninguém determinou que eu fosse do PT, mas as contingências da vida, a minha compreensão de vida, o partido onde eu me encontrava, é do PT. Então, a gente ocupa espaços que foram criados majoritariamente para homens, né? E depois eles criam essa cota de 30%. E aí eu queria que os companheiros e companheiras que estão nos assistindo refletissem em algumas coisas. Porque se fala muito que o que vai mudar o Brasil, vai mudar o mundo, é a educação. A gente tem esse discurso na ponta da língua. É só com a educação que se muda isso. Então, qual é a educação que vocês estão dando para os seus filhos? É o menino usa azul, a menina usa rosa? É você tirar o carrinho da mão da menina e falar, não, menina não brinca com carrinho. Menina brinca de boneca. Quando a sua filha se defende numa situação de perigo, ou numa discussão tal, ela é encrenqueira.
Se o seu filho faz o mesmo, ele é uma liderança. Então, assim, se a compreensão vai mudar o mundo, a gente tem que ter a compreensão de que nós temos que educar os nossos filhos para que eles respeitem as mulheres, os homens, e respeitem todas as pessoas e consigam resolver as coisas no diálogo, né? No início do PT, a gente teve algumas coisas muito complicadas que eu acredito que ainda deva acontecer, agora acho que com menos, num grau menor. Mas a gente era formado por núcleos. Então, tinha o núcleo de Marília, tinha o núcleo da Baixada Santista, o núcleo dos bancários, dos petroleiros, enfim, tinha núcleo para quem quisesse. E tinha um núcleo em Santos, eu não lembro qual dos núcleos que era, que tinha um casal que era da Convergência Socialista. Os dois eram engenheiros. E nas reuniões de núcleo, ela era uma pessoa muito mais articulada para colocar a fala e colocar as posições do que ele tinha mais dificuldade. Então, colocava com mais facilidade as questões. Só que ela apanhava quando ele chegava em casa, porque ela se saiu melhor que ele na reunião. Nós passamos por isso. Até que ela denunciou, ele foi expulso, eles se separaram, entendeu? Aconteceu o que tinha que acontecer. Mas esses resquícios a gente ainda traz. A gente ainda traz. A gente ainda traz quando um companheiro que você conhece há 30 anos te cumprimenta ou não te cumprimenta, às vezes se torna afetuoso demais, e você fala, olha, vamos parar por aí. Mas o cara entende que não, imagina. Que é isso, companheiro? A gente se conhece há 42 anos. Olha, sou eu. Né? Então, é a dificuldade de entender que o não é não. Não é não. Em qualquer situação, né? Deixa eu ver que eu fiz algumas anotações aqui para eu falar. Ah, tá. O Estatuto da Mulher Casada, Cássia, ele previa algumas coisas, né? Entre elas que o marido tinha que autorizar a mulher a votar. Na década de 70, você imagina uma menina de 14 anos, apaixonada, que foge com um namorado de 20 anos. E naquela época, era quem desvirginasse uma moça menor de idade tinha que se casar com ela. Ele casava e não é, embora já existisse o crime do estupro, ele não era incomodado, ele não era denunciado como estuprador. Porque, como dizia o Maluf, né? Estupra, mas casa. Era uma frase muito estúpida do Maluf. Mas, enfim, o que o direito fazia com as mulheres? Você entrar num casamento com 14 anos, porque você fugiu de casa, e o rapaz casa com você, e ele fica isento de qualquer responsabilidade porque casou, e não foi um caso, a gente deve conhecer. Se a gente for perguntar para as nossas mães, para as nossas tias, a gente deve ter muitos casos iguais a esse. Hoje, o crime de estupro continua, né? Ele não terminou, acabou. E hoje, quais são as defesas
que os homens fazem dos outros homens. Ah, olha a roupa que ela estava usando. Ela estava pedindo para isso. Ela estava pedindo isso. Então, a culpa da violência ainda é da mulher. Não é do violentador, do agressor. A culpa é da mulher. Então, nós carregamos em nós todas as culpas do mundo. Porque as culpas são todas nossas. E são coisas que a gente tem que mudar. Quantos estupros não são sequer comunicados? Porque, infelizmente, dada a situação de vulnerabilidade de algumas famílias, né? Se a pessoa que estuprou a sua filha tiver um bom poder aquisitivo, tiver um bom dinheiro, você fica quieto. O pai fica quieto. Nós temos um caso simbólico aqui de um político e ele fez isso, né? Ele comprou a menina com 14 anos. Ele era casado, comprou essa menina com 14 anos e ela passou a ser amante. E, em compensação, ele comprou uma casa para a família dela na Avenida República. Então, tem muita gente que é conivente, que não entende o que é o direito do outro, né? Inclusive pais e mães. É melhor para ela, porque ela vai estar amparada, ele não vai deixar que falte nada para ela. E é um discurso que a gente não aguenta mais, porque ele é hipócrita, porque não se sabe como essa menina está vivendo. A gente sabe que a pessoa que comprou era violenta, hoje não, porque está com Parkinson, mas era violenta. E nunca houve um boletim de ocorrência contra essa pessoa, né? E voltando ao seu caso aí, né, de quando você se separou, você virou uma mulher largada, né? Eu ouvi um depoimento ontem de uma pessoa, de uma delegada de polícia que contou a história dela. E ela se separou quando ela tinha 20 anos. Ela casou com 14 e se separou com 20. Ela se desquitou. E aí ela tinha que esperar 2 anos para se divorciar. Ela se divorciou. Quando ela voltou para a casa dela, da casa dos pais, ela foi bem recebida. O pai falou assim para ela: olha, você tem 3 caminhos. 1, estudar. Nós recebemos você e o seu filho aqui, e tudo o que a gente tiver, a gente divide com você. O outro é tornar-se prostituta. E o outro é sumir e largar seu filho aqui. E ela fez a primeira opção, né? Estuda até hoje, foi delegada de polícia, né, da DDM de Marília, está aposentada, é professora na academia de polícia, né? Por quê? Porque ela teve uma família acolhedora. E muitas meninas não têm famílias acolhedoras. Fez, problema seu, se vira. Eu já te disse o que podia acontecer, né? Aquela frase, né, célebre: olha, uma mulher, quando se deita pela primeira vez com um homem, no outro dia ela já não é a mesma. Mas o homem vai ser sempre o mesmo, independente com quantas mulheres ele se deitar na vida. Mas, assim, eu queria encerrar convidando as pessoas, particularmente os companheiros, né,
a que ingressem no movimento He4She, que é uma das 17, um dos 17 objetivos da ONU, objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que é a luta pela igualdade de gênero. Então, quero convidar todas as companheiras, e em particular os companheiros. Se for muito difícil, faça pelo menos uma folha, escreva He4She e faz um post que a gente joga na rede e a gente fortalece esse movimento a nível global, porque ele é um movimento global. Então, encerro por aqui e vamos aguardar agora as perguntas. Eu vou acompanhar. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer às companheiras Cássia, Lucy, pela brilhante exposição. Pessoal, eu estou olhando aqui no chat, vocês fiquem à vontade, tá? Para colocar as questões, os comentários também, tá? Que aí as nossas companheiras, elas vão interagir aqui com vocês, tá? Ninguém? O pessoal tem feito aqui uns comentários no YouTube, bacana. A professora Mariana, infelizmente a história oficial faz questão de que o protagonismo das mulheres seja esquecido. A Patrícia comentou sobre a questão do desemprego. Aqui a Gabriela falando, linda demais, Cássia, maravilhosa. Elogiando bastante. Elogio aqui também para a companheira Lucy. Deixa eu ver. A Wilza, parabéns, boa reflexão. Nossa, perfeito. Pessoal, não fiquem tímidos não, viu? Fiquem à vontade, tá? Para você. Quer comentar alguma coisa, Cássia? Quero. Obrigada, Gabi. Você é maravilhosa também. Logo nós vamos estar no teatro, lindas. Mas, na verdade, eu ia falar uma coisa com a Lucy, porque a Lucy é uma petista histórica. E esses dias eu fiquei vendo, observando, né? Eu estava lá, a gente precisa resgatar a história do PT Marília. Só nome de homem. Só nome de homem. E aí eu lembrei que eu não era petista, mas eu era servidora da saúde, né? Fazia aquelas greves no monstro e tal. E foi uma época que estava implantando o SUS. E quem vinha fazer a palestra para a gente era uma mulher do PT, era a Angélica, a professora Angélica. Uhum. Jamais o PT Marília lembrou da professora Angélica, não lembra da Lucy. Ai, mas fulano era do chão de fábrica. Não sei, né? A Lucy acho que era do chão do céu, né? Porque não é possível. Então, isso é histórico mesmo. Eles abafam, simplesmente a pessoa para de existir. Sim, tá aberto, né? Tá. Sim, exatamente, Cássia. Quando o PT de Marília começou, eu acho que ele tinha 50% de homens e 50% de mulheres, né? Que eram basicamente casais, mas que tinham posições políticas progressistas, né? E ele era formado por, acho que quase 50% de mulheres. Tinha Maria Angélica, tinha Bel Faleiros, Arleta, irmã da Maria Elvira. Você marcou aí? Você ficou em casa, eu marquei na agenda. Hoje à tarde eu lembrei. Tinha a Cecília, que na época era a esposa do Celestino. Enfim, tinha... Como chamava? Era uma professora também da Unesp, que depois foi para a Unesp de Assis.
E assim, solteiro, acho que tinha, assim, de homem a mais, acho que tinha o Otacílio, que depois foi para o PCdoB, mas esse começo do partido em Marília, ele foi diferente dos outros lugares, né? Ele foi construído quase com paridade, essa primeira... Sim, eu lembro de ir nas reuniões ali naquela, que era lá na frente do terminal, né? Tinha um negócio lá. E tinha as meninas, eu lembro disso. Mas o que eu fiquei assim, olhando, né? Eu não era petista, eu não era filiada, então não tenho essa lembrança. Mas foi que na hora deles falarem de um resgate, os caciques de sempre, né? São os caciques de sempre. E as mulheres, não. Agora, vou continuar. Ô, Will, tem alguma pergunta? Oi, Cássia, tem sim. Eu vou ler aqui rapidinho, inclusive é uma pergunta para você e para a Lucy, que é da professora Mariana. Ela pergunta: vocês teriam alguma sugestão para superar a misoginia, o racismo e a homofobia ainda estruturais, inclusive em nosso partido? Olha, Mariana, eu acho que a primeira coisa que é o partido, vamos falar do partido, porque a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo, principalmente quando o partido está com muito problema. Eu acho que a primeira coisa, as mulheres do PT precisavam ser mais unidas e precisavam ter um canal de diálogo entre nós, né? A gente entender que a gente está, sim, numa campanha eleitoral e nós temos que trabalhar para isso, mas tem causas, pautas que a gente precisava discutir. A misoginia, por exemplo, né? O ataque que muitas vezes, eu já vi você sofrer, eu já sofri, você já sofreu, Dario Villa já sofreu, e fica tudo ali abafadinho. Então, eu acho que diálogo, primeira coisa, era um diálogo entre as mulheres e um diálogo com os companheiros. Um diálogo que eles nos ouvissem, não eles colocassem para a gente como uma coisa determinada. Olha, é assim, tá? Nós vamos fazer tal coisa. Então, você vai lá panfletar, você vai lá comprar não sei o quê, você vai... Um diálogo. Por quê? Eu acho que o partido, se tudo caminhar bem, que a gente conseguir mais gente, a gente tem condição de estar começando a dialogar com a periferia, empoderar mulheres, ou pensar em política pública para a cidade, ter uma postura de crítica com a política da cidade que nós não temos, né? Mas a gente precisa sentar e conversar. Né? Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho um conhecimento acadêmico. Né? A minha vida foi uma vida no meio jurídico, então eu vou saber te falar do direito. Você, Mariana, tem conhecimento acadêmico, Lucy também. A gente tem que ter essa troca, né? E ter, essencialmente, o respeito dos companheiros. Que enquanto a gente não tiver esse respeito pela gente, sem chamar a gente de louca, sem chamar a gente de começar a explicar o que eu estou falando, né? Não deixar uma mulher concluir o assunto, aí não dá para falar que nós vamos acabar com a misoginia, o racismo. Não vamos acabar com nada, nós vamos perpetuar. Porque é o que nós estamos fazendo ali no partido. A gente está perpetuando esse comportamento machista, esse comportamento opressor. Né? E quando eu me queixei que eu não saía, que a mulher saía nas fotinhas, eu vi que causou um frisson no PT. Porque, na verdade, nem as mulheres tinham percebido que elas não saíam na fotinha. Né? Então, talvez a gente precisa começar a olhar para a nossa realidade. Não do como a gente gostaria que fosse, mas como ela é.
E ela não é muito bonita. Eu acho isso. Sim. Eu concordo com você, Cássia. E entendo o seguinte, que nós somos diferentes, né? E nós somos diferentes por quê? Porque nós temos sororidade. E de posse desse sentimento, atitude, a gente tem que a gente tem o compromisso histórico de segurar a mão de outras mulheres, né, Concordo. e trazê-las para um lugar onde elas possam realmente brilhar e se aproximar como profissional, como política, enfim, dentro daquela premissa que lugar de mulher é onde ela quiser. E quem vai fazer isso, só quem pode libertar as mulheres somos nós mulheres. Nenhum homem vai nos libertar. Só quem pode fazer isso somos nós. Da mesma forma, os negros, os LGBTQI+, são eles. É a gente que se liberta e a partir desse sentimento que a gente se apodera da nossa liberdade, a gente pode puxar outras pessoas com a gente. Entendo que no caso específico de Marília, eu falo isso há muito tempo, né? Mas sempre quem levanta a lebre sou eu. Nós temos que estar entendendo o que acontece na política de Marília, para estar interferindo, para estar questionando. E a gente não faz isso. As coisas estão acontecendo, as coisas são graves, né? Por exemplo, essa história da creche. Limitar a creche só para a mãe que trabalha. Isso é um absurdo. Isso é inconstitucional. Isso fere o ECA. Nós temos que tomar uma posição. Quando sai lá no jornal que como chama aquele negócio? Eles fazem umas inscrições no começo do ano na Secretaria da Educação para esperar a vaga, central de vagas, né? Que o artigo 4º do ECA diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado garantir e zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, que são saúde, educação, esporte, lazer, enfim, uma alimentação saudável. Então a gente tem essas ferramentas na mão, mas a gente não usa. Então quando a gente vê um absurdo desse, só vai entrar mulher que apresente um atestado, uma carteira de trabalho, a gente tem que entrar com a prefeitura. O Estado tem que garantir os direitos de todas as crianças. É um direito dela. Criança também é cidadã. Para que a mãe possa estar se preparando ou mesmo trabalhando para garantir o sustento da família, mas essa criança tem que ter essa garantia. Não dá para viver nessa instabilidade. Será que eu vou conseguir creche ano que vem? Será que eu não vou? Eu vou procurar emprego. Aí eu vou dizer o quê? Se perguntar se eu tenho filho. Eu posso até dizer que tenho, mas eu falo que eu moro com a minha mãe e a minha mãe que cuida dele. Então essas coisas não precisam acontecer. A gente tem que expor isso para as mulheres, que esse direito tem e deve ser exercido. Que ela não precisa mentir para conseguir um emprego. Porque se ela tem filho,
ela tem direito a levar o filho dela ao médico. Ela tem direito a ficar com o filho dela numa internação hospitalar, né? E isso a gente só vai fazer com muita organização. E organização a gente tem que fazer a partir de nós mesmas, conversarmos, nós, mulheres petistas de Marília, abrirmos a caixa de Pandora, né? E vamos soltar os demônios. E estar de olho de como as políticas públicas são feitas aqui em Marília. Por exemplo, vamos falar da saúde da mulher. A mulher, ela entra no SUS basicamente quando ela começa a reprodução, a sua fase de reprodução, quando ela engravida. Aí tem o protocolo da gestante, tem o protocolo do recém-nascido e tal. Aí ela para de existir quando ela entra na menopausa. Porque não existe política para mulheres na menopausa. O SUS não garante uma pomada que te tire o desconforto da secura vaginal. Uhum. Só que isso está estabelecido no SUS, nas leis do SUS, só que não é cumprido. Em Marília não é cumprido. Até uns 15 anos atrás tinha de coisa, conforme foram mudando alguns prefeitos, eles foram tirando, não repuseram, ninguém falou nada, que é aquela coisa, olha, no primeiro dia arranca uma rosa. Ninguém fala nada, no outro dia arrancam 3. Até que te leva um jardim inteiro. E aí a gente não tem política pública que aconteça aqui em Marília que atenda as pessoas velhas, né? E eu estou usando velhas aqui, velha porque eu não quero usar eufemismo. Terceira idade, idoso, melhor idade. Porque são fases, são ciclos da vida pelos quais todos nós passamos. E a velhice é um deles. E a velhice, ela tem que ter um tratamento muito cuidadoso e multidisciplinar. Ela tem que ter psicólogo, tem que ter geriatra, tem que ter um educador físico para fazer algumas atividades físicas. Ela pode praticar yoga. Então, tem uma série de particularidades para essa idade que não são contempladas. A única que é contemplada, mas que não é uma política pública, ela entra como uma política de apoio, é o projeto do pessoal da fisioterapia da Unesp, que faz um trabalho com mulheres que estejam tendo liberação, estejam tendo incontinência urinária, para fazer fisioterapia para fortalecer os músculos da pelvis, né, da vagina, da bexiga e tal. Mas é um projeto da Unesp e que é muito difícil você entrar. Assim, você espera muito tempo para poder conseguir ser atendida por esse projeto. E ele tem que ser feito no tempo adequado. E se você começa a fazer esse projeto uma mulher de 48, 50 anos, a chance de regeneração da musculatura é muito maior do que com uma mulher de 65 anos. Sim. Né? Então, eu estava inscrita nesse programa, fui chamada com 65 anos. Falei, eu não vou perder tempo. Eu vou perder tempo, porque a minha musculatura ela já está totalmente elástica. Né? O que sobra é fazer uma cirurgia mesmo. Eu tinha que ter ido há 20 anos atrás. Não agora. Então, são situações que existem
E eu acho que esse acompanhamento contínuo do que acontece na cidade é o que vai nos dar credibilidade, né? Para a gente não ouvir, lá vem eles de novo, porque é eleição. Porque se a Isso. gente estiver discutindo essas coisas até em praça pública, a gente está ali, a gente está junto, né? A gente tem que estar junto. A gente não tem que chegar para doutrinar ninguém. A gente tem que chegar para ouvir, conversar, tirar propostas, encaminhar e ajudar na emancipação e na educação formal e informal, né? Na medida em que a gente faz essa prática de educação cidadã, as pessoas mudam. Elas já não escutam, elas não levam mais desaforo para casa, porque elas passam a responder quando elas sentem que seus direitos estão sendo violados. E aí, Will? Oi, Oi? Meninas, é o seguinte, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 da roda de conversa, porque, nossa, tá cheio de comentários aqui, questões. Eu só voltei um pouquinho aqui, a Patrícia comenta assim: vivemos em um mundo feito por homens e para homens. Segundo Alexa Fiotti, o homem domina a mulher há 7.000 anos. Por isso a luta por igualdade de gênero é urgente. Já a companheira Wilsa, ela faz aqui um questionamento. A obrigatoriedade da cota para o mínimo de mulheres dentro dos partidos nas eleições trouxe algum avanço na nossa representatividade na política? Se vocês quiserem comentar, tá? Fiquem à vontade. Eu entendo que não, eu acho que estão as mesmas mulheres, né? Exatamente. Tiveram. Estou falando aí de política com P maiúsculo, né? Se a gente for pensar no caso de Marília, aumentou em 50% a representatividade feminina na mulher. Mas, tem duas. Mas em que condições? Qual é o projeto que elas têm? Exatamente. Qual é o desempenho que elas têm na Câmara? Então não adianta. Aumentamos 50%, e aí? Uma delas entra muda e sai calada. As pessoas não ouvem a voz dela. Eu nunca, assim, eu acompanho de vez em quando as sessões da Câmara, nunca vi um projeto dessa mulher. Né? E era para ter, porque ela está no primeiro mandato. É quando você chega com sangue nos olhos e você quer arrebentar. Com frescor, né? Não, mas não é esse o projeto. O projeto era só ser eleito. Eu acho, Wilsa, que tem uma outra situação. Esses 30%, na verdade, eles acabam chamando umas laranjas lá para se candidatar, preencher essa cota, de verba, não sei da quanto. E eu não estou falando só do PT, não, hein? Não estou falando só do PT, não. Isso daí não é um privilégio. Se fosse só PT, a gente resolvia, né? Então, elas nunca vão ser eleitas. Porque elas nem estão ali de verdade, né? E acaba se elegendo sempre as mesmas mulheres que na sua boa parte não carregam a pauta das mulheres, não carrega a pauta da negritude, não carrega a pauta LGBT. E quando carrega, quando é eleita, tem o que está acontecendo com as deputadas do PT, com vereadoras do PT aí, por aí, que está sendo ameaçada de morte e tudo mais. Então, assim, 30%, a ideia é legal. A prática, pouco mudou. E no mundo, mulher que vai responder por um sistema capitalista e vai achar, beleza, é o que elas estão lá, elas estão falando, elas são só massa de manobra que está ali. Então, tem uma coisa que a gente precisava pensar. Está fechado. Não.
Eu acho que tem uma diferença nesses 30%, que é o seguinte, é a cota de 30% de candidatas, né? Isso não significa que 30% das mulheres estejam representadas nos espaços, nas câmaras municipais, assembleias, Câmara dos Deputados, Senado. A gente tem muito menos que 30%. A gente preenche uma cota, a gente briga, ao mesmo tempo em que a gente vê, quando a gente sai na rua para ver campanha, e para fazer campanha, a gente vê dezenas de candidatas que estão ali, mas elas não são candidatas de fato. Elas são cabos eleitorais de alguém que tem poder, que já foi prefeito, que é prefeito, né? Elas só são cabos eleitorais. E são pessoas que criam uma dependência dessa forma pervertida de fazer política, né? Porque ela se presta esse papel de fazer as campanhas em troca de um cargo comissionado. Então, ela vai ficar nesse cargo 4 anos. Hoje já não é mais bem assim, porque o Daniel prometeu para tanta gente que a cada 2 anos ele tem que trocar. Não dá para ele nomear todo mundo para quem ele prometeu o cargo. Então, Mas e o triste é a gente ver as mulheres se prestando a essa prática, né? Porque essa é uma prática patriarcal, uma prática machista, uma prática opressiva. E ela vai continuar ali. Ela está fazendo isso por um cargo de secretária? Não. Para ser auxiliar de serviços gerais, para lavar banheiro. Então, são coisas que a gente tem que pensar como também está abordando essas mulheres, né? É um trabalho difícil? Eu diria que é quase uma missão impossível, mas que a gente deve tentar. Will sobe. Só vou apresentar mais alguns comentários aqui das companheiras. Deixa eu ver. A Gabriela, ela comenta assim: Cássia, como foi para você se desenvolver como atriz em uma cidade patriarcal, fazendo um papel na peça Casa de Caio, que falava sobre o empoderamento feminino e que fazia suas próprias escolhas? Cássia, deixa eu mandar um beijo para a Gabi, ela estava fantástica ontem lá no teatro. Ela, a Letícia, a Lívia, fizeram umas performances muito legais. Beijo. Gabi, olha, ser atriz, a questão é mais complicada, eu acho. Porque eu entrei para o teatro com 53 anos, né? Quando as mulheres estão invisíveis, né? Até outro dia eu escrevi uma coisa sobre mulheres invisíveis e uma companheira do partido falou assim que eu não podia falar isso porque eu não era uma mulher invisível. Eu era uma mulher que segundo ela, eu sou uma mulher bonitona, Eu falei assim, mas eu não estou falando de mim. Eu estou falando do geral. E no geral, você fez 50 anos, né? Você passa a não existir. E para eu existir, para eu ser vista, me custa muito, hein? Me custa muito. Tem que ir o dia inteiro. Aí eu vou ser atriz e a peça, para quem não assistiu, A Casa de Caio, eu era uma amante, né? Então em dado momento eu tiro o hobby, tô lá de calcinha sutiã, e a fala dela que fui eu que escolhi o texto, né? Nessa peça os atores eram criadores, eu puxei os textos do Caio Fernando.
E era muito engraçado, Gabi, porque o primeiro momento, as mulheres nem se identificavam comigo. Elas não se identificavam. Elas iam se identificar com a personagem da Helena, que era a mãe, com o travesti. Depois de um certo momento, eu percebi que elas começaram a perceber o que eu estava falando, né? A personagem, num determinado momento, ela fala assim: homem adora chamar a gente de louca. E aí elas iam, né, falar para mim assim: olha, mas sabe que é verdade? É isso mesmo, né? A gente é submissa para manter o relacionamento. E foi uma experiência para mim muito rica, mas me custou muito, assim, em termos pessoais, porque eu percebi o quanto eu era submissa nos relacionamentos, o quanto eu tive relacionamentos abusivos e eu não saía desses relacionamentos abusivos. E aí eu vou te falar uma coisa, é super importante as amigas, porque eu não tinha, né? As minhas amigas, em alguns relacionamentos eu nem tinha amigas, eu estava isolada. E outras amigas têm um comportamento ainda bem daquele, vamos casar, né? E outras já, algumas me apoiavam. Mas é complicado porque você se pega com um discurso feminista e um comportamento super adequado ao patriarcal. E quando eu percebi o que eu tinha feito na minha vida, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil, porque passei um tempo remoendo aquilo, olhando e falando, meu, o que eu tava com a cabeça, né? Aí tem um outro relacionamento que é complicado também, e aí eu percebo que como eu cresci com a peça, porque eu já não admiti mais que as coisas acontecessem da forma que sempre aconteceram. Então, assim, é muito rica, uma experiência muito rica, mas há que se ter coragem, há que se ter coragem, porque aqui na cidade de Marília, o que eu já ouvi foi, Cássia, uma vez eu levei uma cantada no bar e eu disse não. E o cara virou para mim e falou assim, você não tem idade para estar escolhendo. Você vai morrer sozinha. Eu falei para ele, olha, morro sozinha, mas você não. Continua não, né? Não é difícil, mas vale muito a pena você ter a arte, né? A arte, você se expressa, mas também você aprende e você se conhece melhor e para mim hoje é tudo para mim. Teatro é tudo para mim. Eu acho que são essas descobertas, né, do nosso eu, do nosso potencial, do quanto a gente é forte, que nos permite falar, olha, o que eu estou fazendo aqui nessa situação? Né? Porque é bem isso que a gente chega, né? Mas por que eu estou aqui nessa situação? Eu não sou assim, eu não aceito isso, não tem nada a ver, então... Mas é muito horrível você perceber que você tem um discurso, né? E você é conhecida por esse discurso, mas na sua intimidade esse discurso está na gaveta. E eu hoje eu falo muito claro, eu consegui um estágio de paz de espírito, porque o que eu falo é o que eu faço, é o que eu sinto. Não é mais um discurso vazio. E acho que por isso que fiquei mais poderosa. Will! Eu vou ficar chamando o Will. Companheiras, eu só vou destacar 2 comentários aqui, tá? Rapidinho, antes da gente partir para as considerações, tá? Para vocês agradecerem, pessoal. Deixa eu ver a da Patrícia, ela destaca assim, ó, participei de uma pesquisa sobre a questão de gênero no MST e fiquei surpreso com a organização do movimento. Um exemplo, mais mulheres progressistas. Aí a professora Mariana, sobre a questão da creche, né, que a Lucy comentou,
ela fala assim, essa pauta da creche é fundamental. Talvez seja possível entrar com alguma ação de constitucionalidade. O difícil é conseguir a assessoria jurídica. Pessoal, a gente já... desculpa, Luci, pode comentar. Qual era a questão mesmo? É do MST. Do MST. Realmente. Até por isso, eu queria ter colocado minha bandeira do MST aqui, porque não é uma bandeira porque é uma bandeira vermelha, né? Ela tem todo um significado. Então, ela é vermelha porque o vermelho representa o sangue que é derramado na luta pela terra, né? A bandeira tem um homem e uma mulher, ombro a ombro, ninguém está num plano maior que o outro, estão ombro a ombro, cada um com uma ferramenta, um instrumento de trabalho na lavoura, na agricultura, que é uma das premissas do movimento, a igualdade de gênero. Por isso, eles têm uma organização que é muito séria, que funciona, né? Eles têm os... Não é comitê, como é que chama? Gestores... Não. Enfim, o nome não importa muito, mas são os círculos, né, são setores. Assim como tem o setor de produção, o setor de comercialização, tem o setor de igualdade de gênero, tem o setor de mulheres, tem o setor LGBTQI+, tem o setor do racismo, né? Então, as coisas são muito discutidas, são muito conversadas, né, a todo tempo. Em 2004, a gente fez um trabalho aqui em Guarantã, em convênio com o INCRA, tinha um trabalhador, o seu Pedro, que é uma pessoa fantástica, um homem que trabalhava muito, muito, muito. A gente ficou 2 anos naquele assentamento e eu nunca vi aquele homem deitar depois que almoçasse. Ele chegava, tomava a pinga dele, almoçava e voltava para a roça. E à noite, quando ele chegava e jantava, ele lavava a louça do jantar. Porque a mulher também trabalhava o dia todo, né? Porque existe uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não percebem, mas no assentamento, quando ele está começando, quem sustenta a casa são as mulheres. Os homens ficam discutindo projetos. Olha, vai sair o Pronaf, 20 mil, 40 mil, vai fazer o projeto de não sei o quê, projeto de milho, projeto de café, projeto de agropastoril. E as mulheres, elas estão nas cozinhas e nos quintais, porque o quintal é uma extensão da casa. Aí no quintal tem fruta, no quintal tem horta, no quintal tem galinha, né? E tem o gado, porque eles têm, quando se assenta, eles recebem uma verba que chama fomento, e obrigatoriamente eles têm que comprar uma vaca leiteira. Aí essa mulher faz queijo, ela faz doce de leite, pastoso, em pedaços, né? O que a imaginação alcançar. Ela tem frutas no quintal, ela transforma em doces. Ela vai para a cidade vender? Às vezes vai, às vezes ela vai até a feira vender aos domingos. Mas quando ela começa a vender e alguém da escola fala, sou minha mãe do fulano? Sou. Então, quando eu fizer queijo, eu posso pedir para o fulano? Pode. Então, o dinheirinho da compra do dia a dia, né? Do arroz com feijão, da mistura, tal, a mistura que eu digo seria um bife, uma carne de panela, porque o resto eles têm, né? Mas, porque tem a horta, tem as galinhas, tem os ovos. Mas quem garante financeiramente o começo do assentamento, garante o sucesso do assentamento,
são as mulheres. E isso é uma coisa muito pouco refletida, eu acho, dentro do MST. Vou só contar um caso, né, que a gente, nesse projeto, tinha uma senhorinha, uma simpatia. E uma das exigências do INCRA foi que a gente melhorasse a escolarização dos assentados. Aí nós fizemos um convênio com o CESUB, que é o correspondente ao CEJA, aqui de Marília, e a gente ia a cada 15 dias para Bauru para eles fazerem provas. Aí eles pegavam o material, 4, 5 apostilas, a gente ia para lá 2, 3 vezes por semana, estudava com eles, explicava, tal, para eles irem fazendo, para eles fazerem as provas. Qual foi o resultado desse projeto? Todas as mulheres terminaram o ensino fundamental. Os homens desistiram no segundo, terceiro mês. Eles eram muito ocupados, tinha muita coisa para fazer. Então, tirar um dia, a cada 15 dias, para ir lá fazer prova e pegar um certificado, né, de escolarização, para eles não tinha importância. E também foi muito significativo que todos os jovens terminaram o ensino médio. Então, foi um projeto que, a meu ver, alcançou não a plenitude, né, porque os homens fugiram da raia, mas me deu mais certeza, né, de que a mulher, ela termina o que ela começa. Ela não deixa pela metade. E o homem não. O homem, ele acaba deixando muita coisa pela metade. A gente vê muito isso quando o casal tem uma criança com necessidades especiais, e os homens acabam saindo do casamento. Sim. E aí as esposas já não têm a disposição que elas tinham antes desse filho problemático nascer. Né? Eles saem sem nenhum problema. E logo estão se ajeitando e casando de novo. Né? E isso me deixa assim, muito triste, muito preocupada, porque eu acho que a questão do casamento é uma questão de ter filhos é diferente. O filho é teu para o resto da vida e você não pode abrir mão deles. E eles abrem mão dos filhos, a maioria. Oi, pessoal. Gostaria de agradecer a todas, todos e todes pela participação. A Lucia, a Cássia também pela maravilhosa exposição. E nas próximas semanas, né, a ideia é a gente dar continuidade a esse tipo de atividade, né, trabalhando os temas mais essenciais, né, da nossa sociedade. E fiquem atentos, tá, às nossas redes, porque a gente vai estar sempre compartilhando essas atividades. Obrigado, pessoal. Antes de eu me despedir, Will, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não, Cássia? Algum companheiro entrou nessa live? Então, é que assim, não, só dá para ver o pessoal... Não, já sei a resposta. É assim, nós tivemos mais a participação das mulheres, né? Que bom, pelo menos as mulheres. Mas nós tivemos companheiros também que compareceram, tá? Que fortaleceram também, né? A luta, né? De vocês. Então... Dá para citar nomes? Tá. Você quer ver o fogo pegar? Ai, gente. Bom, eu vou me despedir. Gente, obrigada por vocês terem ouvido a gente. Lucy, obrigada pelo debate. Will, conte comigo. Eu acho que você tem vários setores que a gente precisa abordar.
Inclusive, é um tema que eu acho que vai ser dificílimo você fazer, mas era importante, que são das mulheres negras, né? Vamos fazer sim. Oi? Não, vamos fazer. Opa! Ah, sim. Eu acho que é um tema muito, 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 muito importante, né? Eu tenho acompanhado várias companheiras, né, negras dos movimentos feministas, elas têm uma riqueza profunda de vida, de conhecimento, né? E nós temos que abordar várias questões LGBT, e os próprios homens, né? Porque a gente não, eu acho tão engraçado, né? Pauta identitária, mas a identidade já vem de homens brancos héteros há quanto tempo, né? Eu acho que a gente devia até discutir isso, porque teve um dia que eles entraram na minha página para alegar fragilidade masculina. Também eu acho que é um bom debate, né? Porque eles não gostam de admitir que são frágeis, ou então, quando a gente tem uma postura muito firme, tudo isso aconteceu, gente, porque eu escrevi que tinha um homem meia boca. Eles não gostaram, porque eles se sentiram magoadinhos, né? É isso. Mas eu acho que é um debate que a gente precisa ter, sim, inclusive sobre os homens, né, sobre a relação deles com a gente. Né? Eu acho que a Mariana estava falando, eu acho que um debate que a gente precisava ter dentro do partido era o relacionamento dos homens conosco, com as mulheres. Né? Não uma medição de força, eu não quero medir força com eles. Eu já sei que eu sou melhor. Mas a gente precisa desenvolver um debate de respeito mútuo, né? Mas é isso. Muito obrigada a todo mundo que compareceu. A gente está aí na luta, vamos organizar as coisas para depois também a gente sair para a sociedade e tentar construir um lugar, né? Como eu escrevi hoje, que a tigresa possa tanto quanto o leão. Né? Na música não é isso, mas vamos colocar isso. Eu quero só destacar uma coisa que eu ouvi no grupo, é que a gente está querendo colocar o matriarcado. Não, só que não. Né? Eu acho que eu li aquilo e eu falei assim, nossa, é o supra-sumo do absurdo, né? Então, a gente tem que reconhecer que a gente tem muito a discutir, muito a dialogar, e sem enfrentamento, sem ameaça, sem me olhar com a cara feia, por exemplo, né? E reconhecendo os nossos erros. Eu vejo, às vezes, eu falar determinada coisa para um homem do partido, falar, olha, naquele dia você foi machista comigo. Ele alega um monte de coisa, mas menos me pedir desculpa. É melhor ele falar assim, eu errei, eu vou mudar. Não. Então, eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa estabelecer canais de diálogo entre as mulheres e os homens, entre nós mais velhos e os jovens. Um canal de diálogo. É importante a eleição? Super importante. A eleição, a campanha está na rua? A campanha está na rua. A gente tem que batalhar por Lula? Tem que batalhar por Lula. Mas a gente também tem que batalhar por ter mulheres no Congresso, por ter LGBTs no Congresso. Se a pauta é eleição, a gente não pode ficar só pensando no Lula. Tem o Haddad, tem os deputados e senadores que nós vamos ter que enfrentar. Eu acho que, essencialmente, o meu pedido ao partido é isso que nós fizemos, dialogar. Né? Nós vamos mudar o mundo? Provavelmente não. Mas a gente deixa um legado para as outras gerações mudarem o mundo, né? Inclusive, a gente tem que ter uma pauta sobre meio ambiente, né? Que é um assunto bem complicado e não se discute. E hoje é essencial aí, a gente está vendo as desgraceiras todas acontecer.
Mas é isso, muito obrigada, boa noite a todas e todos. Eu tô com fome. Vai, Luci. Bom, Cássia, muito obrigada, foi um prazer, né? Mais uma vez estarmos juntas. Quero agradecer a todos, a todas e todos que nos acompanharam aqui. Acho que essas pautas que a Cássia apontou são extremamente importantes e é através do diálogo, da pedagogia do afeto que a gente vai poder mudar. Se a gente conseguir estabelecer regras de convivência, de respeito, em que cada um deixe o outro terminar a frase, né? A gente precisa. Eu estou falando uma coisa, não pode ser interrompida. Eu tenho que terminar minha linha de raciocínio. E a gente tem muito essa prática entre os companheiros, né? Eles interrompem. Você falou o nome de alguém, ele tem uma história para contar sobre a vida daquela pessoa, que não me interessa. E naquele contexto não vai fazer diferença nenhuma. A semana passada, a gente discutimos a sociedade do cansaço. Né? Um autor chinês que ele diz que o capitalismo se introjetou tanto dentro de nós que nós somos os nossos próprios capatazes. A gente vive correndo atrás de bater metas que nós mesmos nos impomos, né? E está sempre ali correndo. A gente não tem tempo para nada, porque está sempre muito ocupada com as coisas. E é importante a gente pensar também em lazer, cultura, pensar na juventude. E a gente mora numa sociedade, numa cidade que tem acho que é o segundo índice, né, de suicídio no estado. Mas, gente, nós não temos esporte para essa moçada. Esporte que não seja esporte de competição. Eles não têm lazer, eles não têm cultura, eles não têm onde ir. Então, o que sobra? Bebida, né? Os barzinhos cheios. Mas tocasse música boa, não, mas é os braganejos da vida, né? Os corny music. Aí resta muito pouco, porque as pessoas que acabam se suicidando, eles não estão vendo sentido na vida. Eles não têm o que fazer. Eles não são ouvidos em casa, porque normalmente a família está muito ocupada para tentar ouvir, para parar um pouco para ouvir. A escola resolve no miúdo, mas não a grosso modo. E a escola podia ser um polo cultural também, se quisesse, mas não assume essa postura. E aí ou vai para a bebida, para a droga, ou se suicida, porque essa sociedade não tem sentido para eles, não tem mais nada para oferecer a eles. E aí a gente acabou entrando numa pauta de violência policial, inclusive as duas pessoas que estavam lá, que estavam conduzindo o debate, são negras. E um deles trabalha no sistema prisional, ele é agente penitenciário. Olha, o sistema ele é extremamente violento, extremamente agressivo. Você já viu um guarda chegar quando para um carro que esteja sendo dirigido por um negro e falar: oi, boa noite, como vai? O senhor poderia, por gentileza, mostrar os documentos? Não, os caras chegam arrebentando. Quando vêm os jovens na rua, eles não querem saber, eles vão para cima. Eles estão agora à direita, né? Está tolhendo os nossos adolescentes de 12, 13, 14 anos. Nós não temos uma ciclovia na cidade. E a moçada da periferia
está indo andar de bicicleta na Avenida Esmeralda. E tem um abaixo-assinado dos cidadãos de bem, que moram naquela região, para que retire esses meninos desse espaço. Que eles estão, assim, enfeiando o espaço, usando de forma inadequada, impedindo o direito de ir e vir daquela comunidade, como se aquilo não fosse um espaço público. É um espaço público, um espaço de todo mundo, né? Essa é uma briga que a gente tem que comprar, e com urgência. Então, eu termino por aqui. Will, Convido congelou. essa briga e boa noite. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Beijo, boa noite. Tchau, Luci, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu só... Oi, Cássia. Eu encerrei aqui a transmissão, aí só estamos nós três aqui. Cássia, obrigado.